João capítulo 1, versículo 12, diz assim o texto: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem já tinha lido esse texto alguma vez aqui? Fala para mim aqui. Quem já tinha ouvido esse texto alguma vez? Legal, eu quero fazer algumas perguntas hoje de manhã para a gente pensar sobre ele. Eu acho que é interessante. Todo mundo aqui é filho de Deus? Temos essa compreensão? Somos filhos de Deus? Eu acho que isso é importante a gente entender. Sabe por quê? Porque esse tempo de ministério tem me ensinado que às vezes nós lidamos com pessoas dentro da igreja que ainda não compreenderam totalmente o aspecto da paternidade divina, não entenderam a importância de eu compreender totalmente o que significa Deus ser meu Pai, e como que eu tenho acesso a isso, e como que isso é extremamente importante para a minha vida cristã. Às vezes a gente chega para a igreja no piloto automático, entende a obra da cruz, compreende a importância de muitas coisas, só que quando chega muitas vezes no momento da paternidade, parece que há alguns choques, e eles são causados por vários fatores, por diversas questões que nós precisamos muitas vezes nos atentar. E aí o tema da reflexão dessa manhã é: você é filho de Deus. Não permita que nada e nem ninguém te diga o contrário. E por que eu digo nada e ninguém? Porque existem pessoas e circunstâncias que lutam constantemente para tentar tirar você do foco de que você verdadeiramente é filho de Deus, através, logicamente, do texto que lemos, da obra de Cristo. Existe uma expressão muito comum, muito normal, que as pessoas estão muitas vezes dizendo assim: todo mundo é filho de Deus. Ou uma outra expressão muito comum que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é, biblicamente falando, verdade. Isso pode ser até um jargão popular, pode ser até um ditado muito comum, mas isso não é, biblicamente falando, uma expressão correta, porque a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Como criação, podemos até pensar no aspecto criacional de Deus. Todo mundo é filho de Deus, no aspecto criacional. Deus criou todo homem, toda mulher, todo ser humano. Então, como criaturas, podemos nos considerar como filhos, mas não é desse tipo de filiação que nós estamos falando, porque essa filiação não nos conduz à eternidade. Agora, existe a filiação que nos conduz ao céu, e é essa filiação que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz, para produzir essa filiação que João escreve no versículo 12 do capítulo 1 do seu Evangelho, sobre como é esse processo. E é tão interessante que, e eu vou jogar para vocês aqui uma bomba relógio agora. Quando você se converteu, eu tenho certeza de que você não cria em Deus como você crê hoje. Ou não? Eu tenho certeza que hoje você acredita muito mais em Deus do que no começo, porque a fé é um processo. Romanos 5,17 diz que a fé vem, pois, pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais eu vou crer. Ou seja, no começo da minha caminhada cristã, eu não conheço muito, e por não conhecer muito da palavra de Deus, por não saber muito sobre Deus, eu não vou crer muito também. Agora, não significa que eu não creio nada. Eu posso crer, mas talvez nem tanto quanto eu creio hoje. Mas essa fé é suficiente para me dar acesso a essa obra redentora da cruz. Porque, se você perceber João escrevendo, ele diz: aos que o receberam, vírgula, aos que creram em seu nome. São dois processos diferentes. Receber a obra de Cristo na cruz e crer em Cristo são dois momentos distintos, mas que não podem andar separadamente. Quando eu digo que são distintos, é porque eles são diferentes, mas eles andam juntos. Porque quando eu recebo a obra da cruz, eu compreendo de fato
quem eu sou como ser humano e como está a minha vida e o que Cristo fez por mim na cruz. Eu compreendo a obra redentora da cruz, mas ao mesmo tempo eu creio que só Ele é capaz de me resgatar dessa vida condenada que eu estou vivendo. Percebem que existem dois momentos? E aí ele diz que quando eu recebo a Cristo e eu creio nele como Filho unigênito de Deus, como aquele que veio para tirar o pecado do mundo, como aquele que veio para me dar a possibilidade de me dar uma nova vida, então eu agora recebo o direito de me tornar filho de Deus. Então essa filiação, ela se dá por algo extremamente importante, pelo amor que Jesus demonstrou por mim e por você na cruz, quando Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Mais importante do que isso, nós vamos celebrar nessa manhã, quando Ele ressuscita ao terceiro dia e vence a morte, também podendo nos dar assim a verdadeira vida. Agora, existem situações que tentam constantemente dizer para nós que nós não somos filhos de Deus. E eu quero ver com você rapidamente nessa manhã. Essa mensagem talvez ela é um pouco mais prática do que tão teórica, que na realidade eu quero colocar vocês para pensar um pouco. Existem alguns fatores do nosso dia a dia que trabalham constantemente contra nós, contra o nosso coração, contra as nossas expectativas, contra aquilo que muitas vezes a gente está esperando, e isso faz com que muitas vezes a gente sofra alguns processos que vão levando a gente a um certo desgaste emocional ou físico ou até espiritual. E eu quero ver com vocês hoje nessa manhã 4 momentos aqui em que você pode ouvir essa frase de que você não é filho de Deus. E aí, biblicamente falando, nós vamos buscar refutar essas mentiras para que você de fato creia no teu coração, de todo o seu coração, de que você foi comprado pelo sangue de Jesus e que Jesus tem planos para a tua vida e que o Senhor sempre tem o melhor para fazer através de você. Em primeiro lugar, sabe quem é o primeiro causador em dizer para você que você não é filho de Deus? Os problemas. Eu sei que vocês não têm problemas para resolver. Talvez alguns poucos irmãos aqui tenham problemas assim como eu. Pouquíssimos. Se eu pedir para você levantar a mão, talvez 2 ou 3 vão dizer: pastor, eu também tenho problema. Eu sei que a maioria de vocês vive uma vida muito tranquila. Vocês não têm, quem sabe assim, contas para pagar, não tem preocupação com a situação econômica do país, ou de repente com uma possível crise que está abatendo o setor industrial, ou a parte própria econômica, tanto internacional como aqui dentro do nosso país hoje. Eu sei que vocês não têm preocupações, eu sei que vocês não passam por problemas. Só que tem um pequeno problema com isso. Jesus disse lá em João 16:33 que no mundo nós teríamos problemas, aflições, palavras que são sinônimos, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Que negócio é esse de ter bom ânimo no problema? Quem gosta de se alegrar diante de um problema? Eu gosto de me alegrar diante de uma solução. Mas na verdade Jesus disse que eu devo ter bom ânimo mesmo enfrentando problemas. Por quê? Problema, querido. E eu não vim essa manhã aqui só para dizer que você vai ter problema. Eu vim aqui para constatar de fato que nós vamos vivenciar problemas. E traduzindo para uma frase que meu pai usa muito: Rubinho, a gente tem que matar pelo menos um leão por dia. Pelo menos. Porque eles vão existir. As situações vão acontecer. Você vai ter que tomar decisões diariamente. E sempre você vai ter algo que você vai precisar ser confrontado, às vezes por conta de um conceito pessoal e que você precisa resolver. E aquilo parece que para você é um problema interminável, uma coisa que não tem solução. Porém, contudo, todavia, entretanto, existe sim sempre uma saída. Porque quando os problemas vêm diante de você, você tem que entender que primeiramente você não é a última bolacha do pacote. Você não está sofrendo problemas sozinho. E olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Eu sei que esse texto também você conhece. Jesus estava no início do seu ministério. Foi batizado pelo seu primo João Batista. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele estava pronto para começar a curar os enfermos, a libertar aqueles que estavam opressos, a proclamar as boas novas do reino de Deus.
só tinha um pequeno problema. Você vê que a gente sempre usa essa palavra, né? Mais do que o normal. O próprio Deus, o Espírito Santo vem. O texto diz que ele leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, vamos fazer a leitura para a gente entender que até Deus tinha um problema para resolver ali naquele momento. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, epa, tem um problema aqui. O que diz o texto agora? Ele teve o quê? Fome. Problema. Para quem é humano, tem estômago e tem necessidades normais aqui que precisa andar, pensar, falar. Fome é um problema sério. Se alguém aqui já passou fome, ou se alguém aqui já ficou um dia ou alguns dias sem comer, sabe que fome é complicado. E aí, o que diz na sequência? Diante do problema, quem foi chegar para conversar com ele? O tentador. E normalmente é assim. Diante dos problemas, quem bate primeiro na nossa porta é quem tenta trazer a solução fácil. Vamos traduzir aqui para nós, aqui eu sei que você nunca pensou nisso, nunca aconteceu isso com você. Bate um problema financeiro na tua casa, no teu orçamento ou qualquer outra coisa assim. Você tem duas situações. O problema bate na tua porta. A primeira solução que vem para você: corre para o banco, corre para a solução humana, corre para pedir emprestado para alguém, corre para qualquer outra coisa. A segunda solução, que biblicamente falando deveria ser a primeira: dobre o seu joelho e busca a Deus para ver o que Ele quer que você faça. Pode até ser que Ele vai te dar uma dessas direções, mas primeiramente nós temos que perguntar a Deus o que nós devemos fazer. Normalmente nós tomamos a decisão para depois dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Já peguei um empréstimo a mais de 12% de juros, eu sei que não está assim, mas talvez perto, ao mês, e seja o que Deus quiser agora. Ele vai dizer assim: mas não é o que eu queria. Por que você está jogando nas minhas costas algo que eu não pedi para você fazer? E aí nós queremos muitas vezes transferir o problema para quem não de direito. E eu sei que normalmente a gente passa por isso. Estou citando um exemplo em área financeira, mas tantas outras coisas que acontecem. Pode ser na área emocional, na área familiar, no contexto social. Tantas decisões que muitas vezes a gente, em vez de parar para orar e buscar em Deus qual deve ser a solução, nós muitas vezes, pelo ímpeto, pelo instinto, a gente acaba tomando uma decisão humana. E normalmente nas nossas decisões pessoais, a gente gera ou a gente potencializa muito mais o problema da forma como ele estava se apresentando para nós. E aí o que acontece? O que diz a sequência do texto? O tentador chega para Jesus e diz o que para ele? Se és o Filho de Deus. Olha que questão interessante que o diabo levanta. Espera lá, Jesus não sabia que era o Filho de Deus? Porque vamos fazer um paralelo aqui. Nós nos tornamos filhos de Deus através da obra de Cristo. Isso foi por meio de compreensão bíblica e de fé. Mas ninguém nunca aqui viu a Deus. Correto? Ninguém nunca aqui esteve no terceiro céu, contemplou Deus face a face, teve uma experiência sobrenatural para falar: não, eu sei que eu sou filho de Deus porque eu já estive diante do trono de Deus, eu já contemplei as maravilhas sobrenaturais do céu. Normalmente isso não é uma regra. Pode até existir exceções, mas muito poucas. Agora, o normal é que a gente crê por fé, a gente nunca viu e estamos esperando essa grande revelação que vai se dar na eternidade. Agora, Jesus, o próprio Deus encarnado, estava ali, tinha todo o poder para realizar coisas extraordinárias, e o tentador chegou para ele e está falando assim: se você é o Filho de Deus, resolve o seu problema. Tá fácil. Tá vendo esses objetos inanimados aí, Jesus, que você mesmo criou? Porque tudo não foi criado por você, para você e para a tua glória. Você não é o criador de tudo. O Pai não fez tudo com você. Estou parafraseando aqui talvez o diálogo do tentador com o próprio Deus, né? Então, esse objeto inanimado é uma criação tua. Então você pode ordenar que isso se transforme em pão, para que você se sacie, para que isso resolva o seu problema. E você sabe que normalmente a gente acaba
achando absurdo a tentação que Satanás fez com Jesus, mas na prática a gente acaba caindo nessas questões muito mais do que a gente imagina. As nossas ações acabam sendo muito mais em tentar transformar a pedra em pão do que a gente pensa. E aí, diante desses problemas, o diabo vem e diz para você, ou o próprio problema diz: será que realmente você é filho de Deus? Porque será que você não consegue resolver um problema tão simples? Deus não pode te ajudar, Deus não pode resolver um problema tão simples para você? E às vezes dá a impressão de que a gente se sente impotente diante dos problemas. A questão é como você lida com os problemas que estão diante de você. Você tem duas maneiras de agir diante de problemas. Ou você olha para o problema, ou você olha para quem pode ajudar você a resolver os seus problemas. Se você olhar só para o problema, de fato concordo com você, normalmente você vai se frustrar. Quando a gente falou aqui de Davi e de Golias, se você pensasse em Davi na perspectiva dele só contemplar o seu problema, que tinha quase 3 metros de altura, o problema dele era muito grande. Agora Davi nunca focou a solução do problema no próprio problema, olhando para o problema. Ele olhava para o Senhor, que era Senhor sobre a sua vida e que poderia facilmente conceder vitória sobre qualquer tipo de problema que estivesse diante dele. E aí muitas vezes está uma das chaves aí para a gente alcançar êxito na nossa vida com Deus. Nós precisamos buscá-lo acima de qualquer circunstância. Você vai enfrentar problemas como eu também, mas nós precisamos buscar o Senhor que resolve ou que pode te dar a direção para qualquer tipo de situação que esteja acontecendo na sua vida. Segundo lugar, além de problemas, tem outra coisa que eu sei que talvez você vai passar um dia, ou já passou, ou está inclusive passando: decepção. E decepção é um sentimento ou um momento da sua vida, como você queira definir. Eu prefiro até definir talvez como um sentimento, fica mais fácil de explicar, de que você gera expectativas em outras pessoas, em Deus, em você mesmo, e elas não podem ser correspondidas, e elas não são atendidas, elas não são correspondidas, elas não vêm talvez na proporção ou na resposta que você esperava. E aí então, o que fazer com as decepções da vida? Eu já me decepcionei algumas vezes, e eu posso garantir para você que todas as vezes que eu me senti decepcionado, em todas elas, nunca o culpado foi Deus. Por mais que eu tentei algumas vezes transferir a culpa para Ele de algumas situações que estavam acontecendo na minha vida. Por mais que eu tentava encontrar que a resposta daquela decepção minha poderia ter a ver com Deus e não comigo mesmo. Para mim, algumas decepções que acontecem têm a ver com a maneira como a gente espera algumas coisas. E esperar da forma errada pode nos decepcionar. E isso me faz lembrar de 2 camaradas que depois da morte de Jesus estavam extremamente decepcionados. E aí, se você abrir sua Bíblia só para acompanhar, Lucas 24, versículo 13 ao 17, tinham 2 camaradas que estavam indo para um povoado chamado Emaús. E eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, eles contemplaram os milagres de Jesus, eles viram o que Jesus fazia, inclusive sabiam de muitas coisas que Jesus havia ensinado. Só que havia um pequeno problema: expectativas. A expectativa deles, e não só deles, mas de todos os judeus, e aqui eu englobo os apóstolos, porque os apóstolos eram judeus também, na sua maioria ali, na sua criação toda, eles tinham todos eles a sua cultura judaica arraigada. Os apóstolos tinham uma questão muito clara: todo judeu esperava um Messias forte, esperava um Messias que vinha para acabar com o Império Romano, para acabar com a dinastia romana e grega, que viria para governar com cetro de ferro, para dominar sobre as nações, para ser o rei de Israel, o próprio Cristo que viria para mudar a história do povo de Israel. Essa era a expectativa do povo.
Para os judeus a maior frustração era ver o Messias levando uma cruz, sendo açoitado, sendo esbofeteado. Para eles não dava para entender isso. E se você se lembrar, não está aqui citado o texto, mas nos evangelhos da crucificação é interessante porque o que os mestres da lei diziam para Jesus quando ele estava lá crucificado? Salvava muitos, mas se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, para que creiamos em você. Porque se você descer dessa cruz aí por um poder miraculoso, nós vamos crer que você é o Messias. Porque na verdade a única forma deles crerem no Messias é se o Messias viesse do jeito que eles esperavam. E como o Messias não veio do jeito que eles esperavam, porque não era o momento do Messias chegar daquele jeito. Ainda o Messias vai governar com cetro de ferro. Ainda o Messias vai vir desse jeito sobre a terra e estabelecer o seu reino. Mas não era naquele momento. Porque naquele momento o Messias precisava vir como um cordeiro mudo. Cordeiro não governa. Cordeiro serve para ser sacrificado. O papel do Messias naquele momento era ser cordeiro e não rei. O papel de Jesus naquele momento para a história da humanidade na cruz não era governar, era morrer. E a expectativa do povo era ao contrário, porque o povo não estava se importando tanto com as questões dos pecados, porque eles sabiam, o sacerdote vai lá uma vez por ano, oferece o sacrifício, dá uma zerada no nosso pecado. A gente peca mais uma vez durante o ano, aí vai pecando de novo, aí no final do ano o sacerdote vai lá, dá uma zerada de novo, e tudo bem. E Jesus não veio para continuar essa expectativa do povo. Ele veio para mudar isso. E aí quando ele morre, todo mundo se decepciona. Os apóstolos se trancam numa casa, ficam com medo da perseguição, porque o Deus forte deles morreu. Parecia que Deus tinha morrido e não ia voltar mais. E esses discípulos aqui, nem com os apóstolos estavam mais. Seguiram viagem, foram embora. E aí diz o texto que no caminho eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido, e enquanto eles estavam conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E aqui a gente tem a impressão, no primeiro momento só, de querer fazer uma interpretação que Deus fechou os olhos deles. Mas eu posso entender sem dificuldade que os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus, porque seus próprios conceitos, expectativas e esperanças não podiam compreender o Cristo ressurreto, porque para eles só podiam esperar o Jesus morto. Eles não estavam esperando Jesus ressuscitar. Eles não estavam entendendo que Jesus ia de fato ressuscitar. E isso se confirma na prática, porque se você parar para pensar, quantas e quantas vezes você fica impedido de ver situações que estão diante de você, aos teus olhos ali, porque você está tão focado num problema, você está tão focado numa situação da tua vida, que você não consegue ver nenhuma solução, nenhuma resposta, porque a única coisa que você consegue enxergar é a tua decepção. Eu já passei por isso. Focava mais na decepção do que naquilo que Deus poderia fazer através daquela experiência que eu estava vivendo. E aí eu vejo o texto dizendo o seguinte: Jesus vai lá e começa a trabalhar o coração deles. Jesus sempre perguntava para os discípulos, sempre perguntava para as pessoas, fazia perguntas. E ele fala assim: o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E aí o texto mostra que eles pararam com o rosto triste, semblante caído. E aí o texto segue, não está aqui citado, mas você não sabe os últimos acontecimentos de Jerusalém, tudo que está acontecendo? Mataram Jesus. E aí Jesus começa a falar: mas não está escrito que o Cristo deveria ressuscitar depois de morto e tal? E aí depois Jesus vai embora, e eles falam o que no final? Por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele expunha para nós as Escrituras? Você sabe o que acontece? A única coisa que pode mudar
um coração decepcionado é quando o Senhor vem com a sua palavra e Ele começa a ministrar ela ao nosso coração. E Ele fala assim: meu filho, não é desse jeito que você está esperando. Você pode até estar pensando de um jeito, mas na verdade a minha vontade é essa. A minha vontade é luta para a sua vida. Os meus planos são diferentes do que você está pensando. Você está olhando para o teu amanhã, eu estou olhando para a tua eternidade. E a expectativa de Deus para nós é muito diferente da nossa própria expectativa. Eu costumo usar uma expressão: você quer saber a vontade de Deus para a tua vida? Pega tudo que você acha que é certo e que é vontade boa para você e faz ao contrário. Você vai chegar perto do que Deus está pensando sobre a tua vida. Isaías 55:8 diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de vós, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. A vontade de Deus não tem nada a ver com a nossa vontade. A grande decepção que a gente cria é porque normalmente nós geramos uma expectativa pessoal, nós queremos algo e nós tentamos potencializar isso, transformando isso em vontade de Deus. E quando Deus, não sendo obrigado a agir segundo a humanidade pensa, demonstra a sua vontade e o seu querer, a gente se decepciona porque a gente não tem respondido aquilo que a gente gostaria. Aí, como diria um grande ícone da mídia gospel no Brasil aí fora, sim ou não? É assim que é. A gente acaba fazendo isso sem perceber. E as decepções vão te questionar também. Será que Deus é teu pai mesmo? Se Ele te ama, por que você está sofrendo tanto? Por que Ele não muda a tua vida? Por que as coisas não acontecem? Mas a pergunta não é, de repente, a gente tentar focar no que a gente está sofrendo, mas entender talvez o porquê que a gente está vivendo isso. O que causou isso? Por que a gente chegou até ali? Posso falar para vocês sinceramente? Quando eu parei para fazer algumas reflexões da minha vida, em alguns anos atrás, em alguns processos que eu estava vivendo, eu cheguei em 95% dos casos à conclusão pessoal, falar assim: olha, quem causou tudo isso fui eu mesmo. Isso não foi culpa do diabo, não foi culpa de outras pessoas, foi culpa minha. Até mesmo quando alguém tentou me prejudicar, porque na verdade eu me deixei vulnerável para os outros. Porque eu me dei a confiar quando eu não deveria, porque eu falei quando eu não deveria, porque eu abri o meu coração para as pessoas erradas. E aí quando a decepção chegou, eu só tentei olhar para os outros no primeiro momento. Mas quando eu parei com sinceridade diante de Deus, falei: Deus, deixa eu fazer agora aqui um panorama, eu e o Senhor só. Só tá a gente aqui, ninguém está me vendo, então eu não estou me expondo para ninguém. Deus, olha, em 95% dessas situações, o causador fui eu mesmo. Eu gerei expectativas, eu queria essas coisas, eu pedi para o Senhor essas coisas, e como o Senhor não me deu, eu agora estou tentando achar que o Senhor é culpado, mas o Senhor não tem culpa de absolutamente nada. Me perdoa. E eu só consegui entender a paternidade de Deus nessa área quando eu entendi que as decepções foram causadas muitas vezes por mim mesmo, por eu ter deixado acontecer, por eu ter aberto meu coração do jeito que eu não deveria, por eu ter muitas vezes esperado por coisas que Deus nunca tinha me prometido. E isso acabou gerando decepções que graças a Deus já foram curadas, mas que precisam muitas vezes ser trabalhadas pelo Senhor no nosso coração. Terceiro lugar, existe uma diferença, pelo menos ao meu ver, entre decepção e tristeza. Porque decepção é algo que acontece diante de situações, de momentos. Tristeza, ao meu ver, são momentos gerados por atitudes que a gente produz, mas que ela não é através de uma expectativa, e sim de algo que nós de fato fazemos e colhemos. A tristeza muitas vezes é uma colheita de um plantio errado, ao meu ver. Pode ser que você pense de um outro jeito e não há problema com isso. Lucas 22, 60 ao 62 fala de um episódio muito interessante. Mostra quando Jesus, um pouquinho antes desse texto, Jesus tinha falado com os apóstolos que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele seria morto, que ele ressuscitaria,
E que os discípulos começaram a falar, começando por Pedro, e disse: não, jamais, Senhor, o Senhor não vai morrer. E depois Jesus disse: vocês vão todos me abandonar. E aí Pedro disse o quê? Jamais, Senhor. Eu estou pronto para ir preso, para ser morto por tua causa. E aí foi a famosa frase que Jesus profetizou para Pedro. Ele disse o que? Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu roguei ao Pai para que Ele conservasse vocês. E quando você se converter, você fortaleça os teus irmãos. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro entendeu que não, Senhor, eu não vou te negar, eu vou até o fim com o Senhor. E Pedro tinha um problema sério de arrogância, de prepotência. Ele achava que sempre ele ia fazer o melhor, e ele ainda não se conhecia. E o plantio de Pedro algumas vezes era difícil, porque ele tomava decisões muito precipitadas. E aí o que Pedro faz? É interessante pensar nas variações de Pedro, porque Pedro no Getsemane puxa a espada e corta a orelha de um soldado. Pedro no pátio do sumo sacerdote. Você vê qual é a diferença quando a gente se sente do lado de Jesus e quando a gente se sente sozinho? O aspecto psicológico muda muito, né? Ele longe de Jesus na fogueira, diante de uma empregada, ele ficou com tanto medo que ele já negou Jesus de primeira já. Não tinha soldado ameaçando ele, não tinha vara, não tinha lança, não tinha ameaça nenhuma para ele. Ele só estava ali na fogueira. Uma serva chegou para ele e falou: você andava com Jesus? Não, eu não conheço esse homem. Primeiro ele foi lá e cortou a orelha do soldado. No segundo momento ele falou: não, eu não conheço ele. Ao lado de Jesus, Pedro se sentiu um cara extremamente forte. Só que Jesus não estaria fisicamente ao lado dos discípulos sempre. E na primeira experiência de Pedro, sem ver Jesus ali perto, Pedro já foi reprovado, porque Jesus sabia que ele não estava pronto para ser o Pedro de Atos 2. Porque Pedro ainda não estava revestido do Espírito Santo. Pedro ainda não tinha o seu coração tratado por Jesus como Jesus queria fazer, e como Jesus fez lá no fim do Evangelho de João com ele. O Pedro daquele momento estava gerando situações pensando que Jesus ia fazer uma reviravolta. Jesus está falando que vai morrer. Mas tomara que ele não morra. Sabe aquele sentimento que a gente tem quando a gente sabe que o fim está quase que definido por uma situação, mas a gente quer pensar diferente? Pedro queria algo diferente. Ele queria Jesus com ele ali. Ele não queria Jesus morto. Quem quer ver alguma coisa ruim acontecer? Ninguém. Só que tinha um problema. Lidar com a vida é um processo que todo mundo precisa aprender. E lidar com a morte de Jesus era uma coisa que todos os apóstolos precisariam lidar. E não ia ter jeito. E Pedro precisaria aprender essa lição. E aí o texto diz que ele fala: não sei do que você está falando. Falava ele ainda. Quando o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cante: hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro ficou extremamente triste. A tristeza invadiu o coração de Pedro de tal maneira que eu posso afirmar para você com todas as letras, porque quem já se sentiu triste assim, porque existe o choro da emoção e o choro da alma. Esse choro amargo é o choro que vem lá de dentro, é o choro que está além das tuas emoções, é o choro que te faz refletir em tudo que você é e tudo que você fez. E diz o texto que Pedro se lembrou do que Jesus falou para ele. Pedro entendeu qual foi o processo. Pedro estava chorando com consciência: eu traí o meu Senhor, eu neguei que era seu discípulo. E ele chora com a sua alma. E chorar com a alma, meu irmão, é difícil. É bom, mas é difícil. Sabe por quê? Tem 2 momentos. É bom porque você tem que chorar para entender de fato quem você é e o que você está vivendo. Mas é difícil porque você se confronta exatamente com quem você realmente é. E normalmente a gente não gosta de descobrir quem realmente a gente é. Normalmente a gente gosta de se maquiar no espelho.
Normalmente a gente gosta de colocar um chapéu, colocar um óculos, colocar uma roupa diferente, para a gente não se enxergar verdadeiramente quem realmente estamos sendo diante de Deus. Porque se enxergar de verdade, de fato, é difícil. Porque Deus vai contrastar diante de nós tudo aquilo que nós estamos vivendo. E ali o espelho de Pedro foi o olhar de Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro olha simplesmente e fala assim: já sei que eu não estou preparado do jeito que eu pensei. A minha arrogância me derrubou. A minha prepotência de pensar que eu era bom demais e até melhor do que os outros 11 me derrubou. E aí, como que a gente lida com isso? Porque como me sentir filho de Deus se de repente eu estou extremamente triste, talvez até pensando que Deus não me ama mais por conta de ter feito algo errado? O pecado normalmente é uma das razões que geram extrema tristeza no nosso coração. Eu preciso entender que o amor de Deus está acima daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Se você não entender que Deus te ama apesar de você mesmo, você nunca vai entender isso. Você nunca vai conseguir sentir isso. Porque se eu simplesmente pensar no Deus que só vai me amar se Ele só vai colocar uma estrelinha na minha testa ou no meu caderno, se eu fui um bom filho, se eu só fiz algo muito bom, a gente nunca vai aprender a lidar com esse Deus, porque na verdade as estrelinhas, os parabéns não estão relacionados às minhas boas ações, estão relacionados ao amor e à graça de Deus que Ele disponibiliza para mim. Deus vai me agraciar porque Ele me ama, mesmo sabendo que eu vou pecar na semana que vem. Daqui 20 anos Ele continua me amando hoje, como se para Ele daqui 20 anos não fizesse diferença nenhuma. Porque para Deus, só quando chegar lá vai fazer diferença se eu vou me arrepender ou não daquilo que eu vou fazer. Porque Deus, sendo eterno, Ele considera o agora para nós. A nossa decisão, o hoje, é o que mais importa para Deus. Eu estabeleci uma frase há uns anos atrás para mim mesmo e para a igreja: não importa quantas vezes você peque, o importante é quantas vezes você encontra o caminho de casa. O caminho de casa é você encontrar o caminho do coração de Deus para você de novo. Você entender o caminho da restauração, você entender que Deus te ama e que Ele é capaz de trazer o teu coração de volta e fazer de você uma pessoa totalmente restaurada. Pedro é o maior exemplo disso. Jesus sabia que Pedro tinha feito algo extremamente grave, mas Pedro, diante de Jesus ali, sabendo de todas as suas falhas, da sua tristeza, Jesus senta com ele, conversa e estabelece um novo momento com Pedro. E Deus pode fazer isso com você e comigo nessa manhã, com toda certeza. Último lugar, e esse aqui eu acho que é o mais complicado, porque Ele age nos 3 primeiros, mas tem vezes que Ele vem direto. Quem muitas vezes vem questionar a nossa filiação divina é o diabo. E esse vem para bater ardido. Esse não perde tempo para tentar bater na gente. Aqui eu quero contar uma experiência que eu já falei um pouquinho para vocês há um tempo atrás, mas de repente até resumido e de repente para quem não ouviu. A Letícia está ali, minha filha mais velha, está lá atrás. Há uns 10 anos e meio atrás mais ou menos, que uns 11 anos atrás, porque ela vai fazer 12 agora, ela foi acometida de uma enfermidade. Com 38 graus de febre ela convulsionava e não parava. E a primeira vez que isso aconteceu foi em 2006, no começo do ano. A gente não sabia de nada, correu para o hospital, ficou 7 dias numa UTI e os médicos não sabiam o que ela tinha. Fez um monte de exame, não achou nada, foi para casa. Depois de 15 dias ela teve convulsão de novo, e aí que começou a constatar alguns problemas e ela tinha que tomar um remédio que era controlado para anticonvulsivo. E esse dilema começou a... feitas com questões até piores que poderiam ser, que os médicos suspeitavam.
naquela noite eu chorei bastante. Foram várias horas naquela madrugada em que ele ficava me afrontando e dizendo para mim: pastor, onde está o seu Deus? Cadê Deus, pastor? Clama a teu Deus para ele curar tua filha. Tá tão fácil. Ele pode resolver teu problema. E naquele dia, eu sei que Deus estava ao meu lado. Deus disse que sempre vai estar ao nosso lado. Mas existem momentos na vida que parece que a gente não sente essa presença tão clara no nosso lado. E eu sabendo que Deus estava ao meu lado, mas eu só conseguia ouvir aquela voz. E aquele dia eu só soube que eu disse assim para Deus: Deus, tá difícil. Não tá fácil. Faça o que o Senhor quiser. Mas eu não vou desistir. E passou na minha cabeça várias vezes: abandona esse ministério, abandona essa porcaria aí de ideia de gospel, de igreja. Olha o que você está fazendo com a tua família. Ele lançava todos esses pensamentos na minha cabeça. E eu ficava ali angustiado. Olha o que você fez com a tua família. Você abandonou o seu sucesso profissional. Você ganhava bem, você ganhava muito mais que muita gente. Você abriu mão de tudo agora. Você está agora vivendo de favor na casa dos outros. Você está precisando de ajuda dos outros. Sua família está precisando agora de ajuda. E você quem é? E eu só escutava isso. E eu só chorava. E eu falava: Deus, eu não vou desistir. Me ajuda a não desistir. Foi a única coisa que eu consegui pedir para Deus naquela noite. Eu era pastor dos jovens lá na igreja em São Paulo. A gente seguiu trabalhando, isso foi em janeiro. Fevereiro, em março teve o acampamento dos jovens. E aí Deus abençoou muito, tiveram muitas conversões e a gente seguindo trabalhando. A Márcia com a Ana Flávia bebê lá no quarto, doente. A Ana Flávia não parava, doente lá, e a Letícia tomando esse remédio de manhã e de noite, não parava também. Minha cabeça lá e aqui, eu trabalhando com os jovens e pensando nas duas doentes. E eu falei: Deus, eu não vou desistir, eu não vou parar. Seja o que for, o que o Senhor quiser fazer, eu não vou parar. E eu sei que chegou no final do acampamento. Deus usou o pastor Silvio, nosso pastor lá em São Paulo, da igreja lá. Ele estava orando por um monte de pessoas e eu estava lá quietinho no meu canto. E Deus trouxe uma mensagem profética através dele. E Deus disse assim: meu servo, para mostrar que fui eu que te trouxe daquele lugar, eu estou curando as tuas duas filhas hoje. E elas não vão ter mais nada. E eu vou estar no controle de todas as coisas. Eu criei naquilo. Eu aceitei aquela palavra da parte de Deus. Deus visitou meu coração pegava fogo. Ele não veio, não pôs a mão em mim. Ele estava muito longe de mim. Tinha mais de 100 e poucas pessoas lá no acampamento. Então podia ser com qualquer um, mas eu sabia que Deus estava falando comigo ali. Foi muito específico e foi passando o tempo. E aí eu ouvi uma voz do lado. O que me visitou no hospital continuou falando: será que Deus te curou tuas filhas mesmo? Será que é verdade? E todo dia ele vinha falar isso para mim. Só que aí eu comecei a ouvir uma outra voz, dizendo assim: meu filho, confia porque eu estou do teu lado. Não temas. Eu vou te mostrar tudo na hora certa. O coração de pastor cria que já estava tudo certo. O coração de pai estava com medo de matar sua filha mais velha. E eu estava entre um dilema muito grande. No mês de abril a gente estava indo para o Paraguai passear, para visitar os irmãos lá, para passar uns dias de descanso. E aí no domingo à noite teve um culto muito abençoado na igreja. Eu preguei naquele culto e falei sobre fé, sobre confiança. Quando terminou o culto, Deus falou no meu coração assim: e você? O que você vai fazer? Eu já curei a sua filha. Eu cheguei em casa, ela tinha que tomar às 11 da manhã, às 11 da noite, o remédio controlado. Chegou de noite, deu o horário, a Márcia falou: Rubinho, você não vai dar o remédio para ela? Eu falei assim: a partir de hoje nós não vamos dar mais esse remédio para ela. Porque ou o Deus que nós servimos existe e é verdade, e tudo que nós estamos vivendo está nas mãos dele, ou é tudo uma mentira e nós estamos perdendo tempo e nós vamos descobrir agora. Meus irmãos, eu não dei o remédio para ela naquela noite. Na segunda-feira estourou uma infecção de garganta na Letícia, que eu e a Márcia acho que nunca vamos esquecer. Ela ficou com 40 graus de febre uma semana. Com 38 ela convulsionava. Não tinha dipirona, ibuprofeno, paracetamol, banho gelado, banheira, toalha que abaixasse a febre dela. E Deus falava para mim todo o tempo: eu estou do teu lado, meu filho. Eu já curei a sua filha. Ela não tem mais nada. E eu falei para Márcia: nós não vamos dar mais esse remédio. Eu joguei tudo fora. Eu falei: ela está curada.
Deus curou ela, acabou esse processo na vida dela. Nós vamos ver Deus sendo o Senhor sobre a nossa família. E a partir daquele dia, meus irmãos, nunca mais. Tá ela ali, ó. Ela vai completar 12 anos agora. O médico disse que ela teria que tomar até 5, 6 anos de idade aquele remédio. Ela com 2 anos, em 2 meses, ela nunca mais tomou. Ela nunca mais teve nada daquele quadro que ela ia ter do resto da vida dela, daquele período de vida dela, de idade que o médico falou, que o neurologista falou. Eu levei ela no neurologista depois para fazer o acompanhamento. Fez o eletroencefalograma. Ela disse assim, tem alguma coisa estranha, porque está tudo normal. Não tem nada na sua filha. Ela está tomando normalmente os remédios, pai? Eu falei, faz tantos meses que ela nunca mais tomou esse remédio, doutor. Pai, mas o senhor está louco? Eu falei, devo estar, porque eu acredito em Deus e Deus disse que curou a minha filha e eu quero que a senhora me mostre se a minha filha tem algum problema. Porque ela nunca mais vai tomar esse remédio que a senhora está falando. Agora, se a senhora me provar que ela tem algum problema, ela volta a tomar, mas a minha filha não tem mais nada. Ela fala, pai, de fato, sua filha não tem mais nada. Eu não posso explicar, mas ela está curada. Glória a Deus. Então o diabo até pode falar para você que você não é filho de Deus, que Deus não se importa com você, com os teus problemas, com as tuas aflições. Mas você tem que se lembrar que Deus está do seu lado. E sabe como que eu vejo isso na Bíblia? Para a gente finalizar, Romanos 8, 38 e 39 é um texto que fala muito ao meu coração. Diz, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O diabo não tem poder para te afastar da presença de Deus. Ele pode até sugerir coisas no teu coração, ele pode até falar algumas besteiras para você, mas ele não tem poder de separar você da graça de Jesus. Ele não pode pegar a tua vida e separar você daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Porque se você tem a marca de Cristo, se você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, você não é mais das trevas, você não é mais escravo do pecado, você não é mais filho das trevas, você agora é filho do Altíssimo. Você foi comprado por um alto preço e ninguém mais pode te tomar das mãos de Deus, porque você é filho de Deus. E não deixa ninguém nada dizer ao contrário para você.